Bem-vindos ao podcast Transformec Talks, dedicado ao financiamento verde para apoiar as empresas de menor dimensão a investirem na sustentabilidade e ganharem competitividade. Este é um projeto financiado pelo Compete 2030 e promovido pelo CVR, Centro para a Valorização de Resíduos, pela Associação Smart Waste Portugal e pelo Secolab, Laboratório Colaborativo para a Economia Circular. Neste episódio, vamos falar sobre os programas europeus de financiamento verde para as PME. Eu sou o Pedro Matos Trigo e tenho hoje dois convidados. Vamos então conversar com Hugo Marques Sousa, licenciado em Economia e mestre em Economia e Gestão do Ambiente pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Tem vasta experiência em financiamentos europeus e trabalhou em todas as fases do ciclo de vida dos projetos, bem como em concursos internacionais, consultoria estratégica, investigação e atividades de comunicação. É gestor da área de Ambiente e Economia Circular na Magellan Circle. Temos também neste episódio José Alberto Paulino, que tem formação em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e em Estudos Europeus pela Universidade de Lusíada de Lisboa. Os seus principais focos profissionais são a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e a gestão de projetos. É chefe de Divisão de Gestão e Qualificação Ambiental no Departamento de Gestão Ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente, tendo particular ligação ao programa LIFE. Verde sem rodeios, com uma pergunta para o Hugo Sousa. Muitas PME ouvem falar de financiamento europeu para a transição verde, mas sentem que estes programas são complexos, distantes ou pensados para as grandes entidades só. Na sua experiência, que tipo de necessidades concretas de uma PME podem transformar-se num projeto financiável? Obrigado, Pedro. Obrigado aqui pela possibilidade de partilhar aqui este espaço convosco. De facto, para as PMEs é importante essa concretização, essa clareza, porque muitas vezes eles não se revêem naquilo que é a linguagem, que, digamos, deste léxico dos programas europeus e algumas das terminologias que no fundo não fazem parte daquele que é o dia-a-dia das empresas. Mas, em boa verdade, estes tópicos, que estamos a falar de neutralidade climática, economia circular, eficiência de recursos, na verdade fazem parte do dia-a-dia das empresas, ainda que isso esteja de alguma forma camuflado. E, portanto, uma empresa, não é, que produz, por exemplo, embalagens e pode querer reduzir a quantidade de matéria-prima virgem que utiliza, pode querer ter o objetivo de incorporar mais material reciclado, pode querer redesenhar ou trabalhar o design da própria embalagem, reduzir o peso do produto final. Tudo isso depois tem impacto naquilo que é a sua atividade, na sua estrutura de custos. E como estes exemplos há muitos, são oportunidades de concretização das empresas no âmbito dos projetos. E, portanto, a diferença está em conseguir transformá-las depois naquilo que pode ser um projeto, ou naquilo que possa ter este suporte e que tem que ter sempre associado a alguma lógica. E estamos a falar de financiamento verde, no fundo estamos a falar em temáticas muito ligadas a ambiente, energia, eficiência na utilização dos recursos e que responda, no fundo, os financiamentos europeus, os financiamentos verdes são uma resposta também à parte política, não é? Portanto, a implementação na prática daquilo que é a política da UE. E, portanto, eles procuram não apenas financiar aquilo que é a melhoria interna da empresa, mas também este contributo para as múltiplas prioridades europeias neste âmbito. Portanto, a empresa não deve começar por pensar que programa é que um candidato, deve começar por pensar que tipo de temáticas a economia verde é que tem dentro da sua atividade, que pretende resolver, que tipo de valor é que pretende criar, ou de que forma é que isso pode ajudá-lo a integrar melhor na cadeia de valor, e a partir daí, ou muitas vezes até procurando algum tipo de sinergias, porque uma coisa é o projeto como a empresa o tem pensado e outra coisa é de que forma é que ele pode ser ou não incluído nos programas e às vezes é preciso, costumo dizer, que é preciso fatiar um bocadinho aquilo que queremos avançar e depois procurar as oportunidades onde elas existam e sobretudo também isto é um caminho que muitas vezes não é um caminho só da empresa ou da PME sozinha, é algo que deve ser feito ou que até tem vantagem de ser feito em cooperação ou até pode ser exigido que seja feito em cooperação com outras entidades. A propósito do que disse, e antes de passar ao José Paulinho, queria colocar-lhe mais uma questão. Nós, no episódio anterior deste podcast, já abordámos instrumentos nacionais de financiamento, e com esses as PMEs estarão eventualmente mais familiarizadas,
Neste episódio falamos dos programas europeus. Porquê é que estes instrumentos são importantes para as PME e em que aspectos é que diferem tipicamente dos apoios nacionais? Isso é uma boa questão, Pedro. De facto, não é igual, existem similitudes, obviamente, em alguns dos processos. Eu que já tenho bastante experiência, um bocadinho a trabalhar com os dois, mas sempre mais vincado na parte internacional. De facto, o que vejo é que é mais natural e mais próximo àquilo que são os instrumentos nacionais. Obviamente que também são habitualmente apresentados em português e, portanto, nos internacionais muitas vezes têm que ser apresentados em inglês, e isso pode ser uma primeira barreira para algumas PME, ou uma barreira ou uma dificuldade, ou percepcionado como uma dificuldade acrescida. Eu diria que os instrumentos nacionais muitas vezes respondem a necessidades de investimento também um bocadinho mais de curto prazo, em termos da modernização produtiva, eficiência energética, digitalização. Pronto, vai dependendo, ou o foco na internacionalização vai dependendo um bocadinho dos instrumentos que estamos a falar. Eh, mas nos europeus a lógica muitas vezes vai para temas um bocadinho mais transversais e em ligação com aquilo que é a política europeia. Às vezes isto obriga a uma capacidade de comunicação um bocadinho diferente, ou da forma como temos que explicar a ideia que estamos a apresentar. Também já falei do tema da colaboração, dos consórcios, quer dizer, é algo que permite trazer networking, permite conhecer outros mercados, permite partilhar informação e inovação. Eu diria que os processos, apesar de tudo, naquilo que são os programas europeus, são um bocadinho mais estáveis, ou digamos que os timings são definidos, são mais rigorosos de alguma forma, ou isso é mais habitual, ou a expectativa. Isto é importante para as PME também, até do ponto de vista do planeamento do investimento, daquilo que é a gestão de tesouraria. Eu diria que devemos partir dos sistemas concretos da PME e daquilo que queremos, e não do programa, mas depois devemos adaptar o nosso projeto àquilo que a COL e o programa nos está a pedir, e não ao contrário. Eu queria então pedir ao José Paulino, da perspectiva, do ponto de vista de uma entidade pública e que acompanha os programas europeus na área do ambiente e da ação climática, como é que vê hoje o posicionamento das PME neste ecossistema de financiamento verde? Elas estão mais abertas, estão suficientemente presentes face àquilo que se pretende nestes programas, ou há ainda distância e, portanto, reticências da parte delas, criando ali um certo fosso ainda entre as oportunidades que existem e a capacidade de as aproveitar, no fundo? Boa, obrigado por essa questão. Em primeiro lugar, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de vir aqui dar-vos um bocadinho a panorâmica do que tem sido o nosso trabalho, muito, no meu caso, centrado nas oportunidades de financiamento do programa LIFE. Em concreto, o que nós temos assistido ainda é a uma evolução, sem dúvida positiva, mas muito longe ainda do que deveria ser a participação não só das pequenas e médias empresas, mas das empresas em geral, a programas de financiamento com destaque para a área, que incidam sobre a área do ambiente e da ação climática. Há um potencial enorme para aproveitar, e é pena que um país como Portugal, que tem realmente ainda demasiadas carências, não aproveite o potencial que existe para ir buscar fundos europeus para a gestão da vida das empresas, com um enfoque, neste caso particular, na sustentabilidade ambiental. O que nós temos vindo a assistir, de facto, é algum interesse crescente num programa como o LIFE, mas o que continuamos a verificar é que há ainda resistências e sobretudo, pouco conhecimento do que um financiamento deste tipo pode fazer pela vida da própria empresa. E eu gostava de destacar que, quando estamos a falar de sustentabilidade ambiental, felizmente já não se considera o ambiente como um encargo ou um custo suplementar na gestão de uma empresa. O que estamos muitas vezes a falar é exatamente o contrário.
é de uma melhor gestão de recursos, é de uma maior eficiência na utilização desses recursos e é, sobretudo, a introdução da inovação e de novas tecnologias, precisamente para a médio e longo prazo haver também uma sustentabilidade económica e financeira em que se traduz na própria gestão das empresas. E felizmente isso tem vindo a ser integrado de alguma forma também por via de alguma implementação das políticas comunitárias na vida das maiores empresas, mas às PMEs ainda não chegou com o impacto que devia chegar. E é esse o trabalho que nós temos vindo a desenvolver. E o programa LIFE ajuda muito nesse sentido, porque de facto tem toda uma panóplia de possibilidades de implementação de projetos, e quando estamos a falar do programa LIFE, ao contrário, por exemplo, do Horizon, que é todo verificado, do Horizonte Europa, que está todo focado só na área de investigação, o programa LIFE é um programa de implementação, de medidas práticas, medidas que se traduzem no terreno, que se vêem no território, nas empresas, são projetos de demonstração, de aplicação, e isso é aquilo que muitas das empresas procuram, de facto, é ver como é que elas próprias, como é que em benefício próprio podem aplicar um determinado tipo de gestão para resolver até um problema do seu impacto ambiental a vários níveis, e que têm uma oportunidade de financiamento para isso, e é, portanto, importante elas estarem acordadas cada vez mais para estas possibilidades. Uhum. Essa é, aliás, uma questão, porque tradicionalmente, enfim, o programa LIFE é associado, ou era pelo menos, mas eu creio que ainda continuará a ser um bocado, bastante aliado ou associado à conservação da natureza, apenas. Sim, sim. Ainda bem que foca esse ponto, porque ele é bastante importante. Em primeiro lugar, eu gostava de dar nota de um facto curioso. O programa LIFE, a sigla LIFE, ao contrário do que todas as pessoas podem imaginar, ou que podem concluir, não vem do inglês life, vida. E isso é uma curiosidade. A sigla LIFE vem do francês e vem da expressão l'instrument financier pour l'environnement, ou seja, era o instrumento financeiro para o ambiente. E a sigla depois teve a curiosidade de se traduzir na palavra LIFE, e daí muita gente pensar que é o programa para a vida, mas não. Era quando o francês ainda tinha alguma força na União Europeia em termos de língua utilizada, e não significa que desde a origem o LIFE só pagasse ou só financiasse conservação da natureza. Sempre teve todas as outras vertentes ambientais. Mas o LIFE também se tem vindo a adaptar e tem vindo a tornar-se um instrumento do conjunto das várias políticas comunitárias e como elas têm evoluído em matéria de ambiente. O programa LIFE agora está dividido em duas grandes áreas: ambiente e clima, ou ação climática. E dentro do próprio ambiente e da ação climática há duas subdivisões, digamos assim, portanto, 2 subprogramas em cada uma destas áreas. Dentro do subprograma ambiente temos, de facto, uma ainda centrada na conservação da natureza e biodiversidade, e temos a outra que agora, curiosamente ou não, se chama Economia Circular e Qualidade de Vida, e é nesta área onde de facto se encontram todas as oportunidades de financiamento a tudo o que diz respeito à melhor gestão de resíduos e à própria economia circular, bem como todas as outras áreas que eu também já tinha falado, de redução de emissões e da poluição, tanto atmosférica como para a água, como proteção do solo, etc. Na ação climática temos tudo o que diz respeito a projetos e medidas que contribuam tanto para a mitigação, ou seja, para a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, como para a adaptação do país e das empresas e das instituições em geral e do território aos efeitos das alterações climáticas. E neste último programa surgiu ainda um subprograma específico com características muito concretas, que é o subprograma de transição para as energias limpas. Portanto, estamos aqui a ver todo o leque que é coberto pelas oportunidades de financiamento do programa LIFE. E, de facto, já começámos a assistir à descoberta de todas estas
de todo este potencial que está por ainda ser aproveitado por parte de empresas e nomeadamente das PMEs, especificamente porque vão ao encontro de muitas das questões com que elas são confrontadas na sua gestão do dia a dia. Para programas comunitários não é muito fácil uma PME concorrer sozinha e ter sucesso sozinha, portanto realmente deve fazer parte de um consórcio, ou pelo menos de um grupo de organizações onde cada uma tenha um papel definido para contribuir para o resultado que se pretende alcançar. Pode ser a líder desse consórcio ou pode realmente verificar que dentro de uma região ou dentro de um determinado ecossistema ela pode ter um determinado contributo e um papel e então se tornar-se parceira com um papel definido, com um orçamento definido e com tudo o que diz respeito às suas atividades e ações que vão desenvolver desse projeto. Isso para mim é que deve constituir o principal foco. É muito importante olhar-se bem para aquilo que as calls exigem, porque as calls, no caso do Live, são muito específicas e, portanto, a call, ao fim e ao cabo, diz tudo aquilo que a entidade precisa de perceber e que precisa de responder para fazer uma candidatura. Sem a leitura da call e aí é que está o erro, é que não há possibilidade de ter sucesso. A PME o que tem que fazer é ver, olha, eu tenho de facto uma questão aqui para resolver, quem são as organizações que me podem ajudar, a que portas é que eu vou bater, nós também, de alguma forma, podemos receber ideias de projeto e tentar fazer matchmaking com outras organizações que tenham o mesmo tipo de necessidade e sair e surgir daí o consórcio, e quem são os seus parceiros ideais, e podem ser ou outras empresas, ou instituições científicas, ou universidades, politécnicos, etc., ou câmaras municipais, SIMs. Nós temos visto, por exemplo, o programa LIFE está a ter bastante aceitação e impacto junto das comunidades locais e regionais, portanto, as SIMs são muito ativas nesta procura de financiamento, algumas câmaras também o fazem, ou até a administração central em alguns casos. Ora, um dos pontos fracos que nós temos, tradicionalmente, mais uma vez, nas PME, é a dimensão, que por vezes também pode ser uma vantagem, porque permite dá outro poder de agilidade e de adaptabilidade, não é? Eu vou voltar ao Hugo para lhe perguntar como é que pode uma PME estruturar uma lógica de impacto clara e credível para avançar com uma candidatura, mesmo quando não tem, e isso acontece muitas vezes, uma equipa interna dedicada. Sim, Pedro, isso é um ponto de facto muito importante e que exige, eu acho que é muitas vezes levantado, mas que existe também a essencialidade da nossa parte, sobretudo quando falamos de pequenas e microempresas, porque de facto entendemos, não é, quando alguém, digamos, o tempo é muito escasso ou são as mesmas pessoas que fazem um bocadinho de tudo dentro da empresa e portanto é difícil ter este foco ou ver isto como possa ser visto um projeto, uma candidatura a um financiamento verde europeu pode ser visto como uma coisa um bocadinho paralela e portanto não ser levada tão a sério, ou entender-se que não se tem essa capacidade para desenvolver isso internamente. Eu acho que isso acaba por me levar um bocadinho ao que falámos há bocado, que é a ideia do consórcio, a ideia da parceria, a ideia de isso ser um ponto de toque, ou seja, a PME não tem que fazer este percurso sozinha e muitas vezes naquilo que possa sair mais daquilo que é a atividade habitual da PME, muitas vezes é aí que entram os parceiros tecnológicos, os parceiros que já tenham feito se calhar algum tipo de demonstração parecida ou queiram validar, e acho que há claramente um espaço que as PME podem ocupar aí. Eu já vi isso em muitos projetos, onde de facto é esse o piloto, ou é essa a variação do produto, ou a nova, no fundo é um espaço de experimentação e demonstração que é muito útil para muitos consórcios. Portanto, no fundo estas entidades precisam umas das outras para conseguirem apresentar estas soluções e conseguirem ter esta partida. Quer dizer, e depois não tem só a ver com isso, tem a ver com a visibilidade que isso vai criar. E, portanto, o tema do impacto, e há bocado não falei sobre o tema da competitividade nas candidaturas, mas é uma realidade e é algo que tem sido
nos últimos anos também crescente. Acho também que há alguma influência da inteligência artificial ou outras condições para serem apresentadas mais propostas. Portanto, não escondemos isso e vemos isso claramente, e acho que isso é verdade tanto nos financiamentos nacionais como nos europeus. Isso aumenta a concorrência, mas de facto esta parte do impacto, e eu não sei se o João Paulo vai concordar comigo ou não, mas é de facto diferenciadora, ou é muitas vezes a parte da avaliação, porque é muito comum, em quase todos os programas existe uma parte significativa da avaliação relacionada com o impacto, e é muitas vezes onde as propostas se distinguem. Portanto, uma proposta claramente pensou, mediu e consegue estabelecer indicadores e objetivos que o projeto quer implementar, no fundo transmite uma confiança, uma maturidade a quem está a avaliar que a diferencia muitas vezes das outras propostas. Embora isto não seja necessariamente sempre igual, não é? Ou entre programas isto pode variar um bocadinho daquilo que é avaliado e o peso que isso tem. Mas mesmo noutros trabalhos que já acompanhei relacionados com a parte de eficiência energética ou eficiência material, também muitas vezes há um bocadinho este erro, pronto, que decorre de as pessoas estarem completamente envolvidas no dia-a-dia e um bocadinho não pararem para pensar. Muitas vezes não está a ser medido pronto, aquilo que são os consumos, aquilo que são os impactos, a forma como no fundo o ecossistema onde a empresa está envolvida e as suas relações com as outras entidades e com o ambiente, a forma como isso impacta o próprio negócio. E portanto, um primeiro passo é de facto medir, no fundo caracterizar aquela situação onde estamos agora, definir objetivos que possam ser medidos e que sejam mensuráveis, e depois explicar um bocadinho, não é, qual é que é a solução que estamos a propor com o projeto e que tipo de resultados é que podemos esperar. Obviamente que estes resultados não vão ser exatamente no valor que nós vamos dizer, não é? Porque quer dizer, não temos nenhuma bola de cristal. Agora, é um bocadinho como fazer o orçamento, é preciso fazer a estimativa o mais próxima possível, mas também sem ficar completamente preso à ideia, não é? Ninguém consegue prever o futuro, só com a implementação é que verdadeiramente depois chegamos aos números finais. Mas, portanto, fazer uma estimativa que tenha ambição, mas que seja realista. Pronto. E obviamente também não escondo que isso, por vezes, não tentava essa discussão aqui para um projeto muito grande, que é uma linha muito ténue, não é? Às vezes entre estar a prometer demasiado, mas isso traz uma boa avaliação, mas depois pode trazer problemas na implementação. É preciso encontrar aí um bom equilíbrio. E eu acho que dentro dos vários critérios de avaliação é o que é mais comum ser diferenciador, ou que permite distinguir umas propostas das outras. E, portanto, de uma forma um bocadinho resumida, há algumas questões que acho que nos temos que colocar quando pensamos no impacto de uma proposta, que é um bocadinho qual é que é o problema em concreto que queremos resolver, qual é que é a situação da qual vamos partir, não é? O baseline da situação que estamos a apresentar, que mudança é que esperamos conseguir alcançar, mesmo que seja uma estimativa um bocadinho, mas quantificar é sempre também, lá está, às vezes pode parecer um bocadinho tonto, mas de facto quantificar, ainda que seja uma estimativa, traz alguma segurança a quem está a avaliar e isso faz a diferença. E depois porque é que isto interessa para além daquilo que é a nossa própria empresa, ou seja, de que forma é que isto pode ser demonstrado, replicado, esta transferência para outros, é muito, quer dizer, e percebe-se porque é que no âmbito europeu isto exige e essa importância, quer dizer, não pode ser posta de lado, deve ser pensada sempre, quando pensamos no projeto, é de que forma é que isso vai trazer outras externalidades positivas. Mais uma pergunta também muito concreta para o José Paulino, que é: que características que tornam um projeto ambiental mais forte do ponto de vista da avaliação? No caso dos financiamentos europeus e do LIFE em particular, há de facto uma questão-chave que é o projeto tem que tem que responder a um problema europeu. Não é um problema só daquela empresa em particular que não está que está isolada do resto da comunidade e do país e da Europa em particular. Portanto, tem que ter valor acrescentado europeu. Isso tem que ser demonstrado. Portanto, tem que realmente apresentar características de replicabilidade, de alguma forma, poder ser aquela solução ser aplicada naquele sítio, naquela questão em concreto, mas poder ser adaptada ou não
ou tal e qual como está a ser ali proposta, noutro qualquer contexto europeu, porque isso é logo uma das premissas, digamos assim, a que o financiamento ou o avaliador do programa vai logo colocar uns mais naquela candidatura. E depois também é a questão de, como também já foi falado, da quantificação, quer dizer, temos que saber muito bem a situação de partida, portanto, a situação de referência. Nós temos uma situação de referência que a conhecemos muito bem, portanto, no caso de uma empresa sabemos quais são os recursos que utilizamos, como é que os utilizamos, o desperdício, aquilo que não é utilizado e que é descartado de alguma forma. Isto serve para qualquer tipo de recurso, para materiais, para a água, para a energia. Temos que saber as perdas e temos que saber depois os outputs. E conhecendo toda essa situação, temos que saber então o que é que a gente pretende atingir. E toda essa situação de partida e de chegada tem que ser muito bem definida. Portanto, aí, mais uma vez, a escolha dos parceiros é fundamental, porque cada um das entidades escolhidas da parceria vai ter um papel determinante para isso, para esse efeito. Não convém ter consórcios ou parcerias demasiado grandes, porque depois são muito difíceis de gerir e onde nem sequer se percebe o que é que aquele parceiro está ali a fazer. Portanto, tem que ser o número certo e todos com o seu papel bem definido para se chegar a um determinado resultado. E de facto, o que também é necessário ter, no caso do LIFE, ver se não... Lá está, temos que preparar bem a candidatura e perceber, olhem, alguém já fez isto que eu estou a fazer? Se alguém já fez, não me vão dizer para fazer o mesmo. Já fizeram, já financiaram, agora o máximo que eu posso fazer é replicar, mas não me vão pagar para eu fazer exatamente o mesmo. Mas neste aspecto do LIFE, as empresas e organizações têm uma grande vantagem. Têm aquilo que são chamados os pontos de contacto nacionais. Neste caso, temos 4 organismos especializados em cada uma das áreas. No caso da economia circular e qualidade da vida, é a Agência Portuguesa de Ambiente, que tem uma equipa dedicada precisamente a apoiar todas as organizações, as entidades, as empresas que venham ter connosco a dizer, olha, eu tenho uma ideia, eu gostava de fazer um projeto neste sentido, ajudem-me para fazer a candidatura, para encontrar parceiros certos e para realmente elaborar uma boa candidatura. E nós temos pessoas dedicadas para isso, para ajudar as empresas. Venham ter connosco. Nós temos um portal dedicado, uma área dedicada dentro do nosso site, onde tem toda a informação disponível, e temos um e-mail dedicado, que é o life@apaambiente.pt, onde nos podem colocar todas as questões. Nós fazemos reuniões presenciais ou online, uma sessão dedicada à elaboração das candidaturas, mesmo para se explicar, olha, as candidaturas live são feitas assim, desta forma, este campo tem que ser preenchido aqui, assim, neste formulário, o que é importante é focarem-se nisto. Portanto, temos sessões dedicadas e depois temos aquilo que a gente chama os balcões abertos, que é, mandam-nos um e-mail, têm uma ideia que gostavam de concretizar, vamos fazer uma reunião online ou presencial e apoiamos até à fase final da candidatura para apresentarem e terem sucesso. Vamos agora ficar com as histórias com impacto. Hoje temos connosco Osvaldo Amado. É um reconhecido enólogo português com perto de 40 anos, creio eu, como enólogo para empresas nacionais, sobretudo, com muitos, diria, prémios internacionais. Era consultor, trabalhava com algumas marcas e decidiu, tornar-se empreendedor. Tem, alguma liberdade maior, mas também muito mais responsabilidades, não? Sim, muito bom dia Pedro, bom dia a todos que nos escutam. Antes de mais, agradecer pelo convite
Naturalmente que é sempre muito prazeroso poder participar e divulgar a nossa experiência própria, e isto tem sempre uma leitura que é aquilo que me dá muita satisfação, o que é partilhar e partilhar, sempre partilhar com todos que querem evoluir, todos aqueles que querem chegar mais longe. O participar nesse podcast é exatamente um incentivo a todos que nos escutam, a todos que querem também iniciar uma carreira, um princípio, e poder atingir objetivos mais altos. Voltando à pergunta base que me pôs, sim, são efetivamente agora a concluir dentro de um mês 40 anos de enologia, mas o projeto Casa dos Amados, com os raríssimos, nasceu efetivamente há 25 anos atrás. Entretanto, só em 2019 iniciámos a comercialização dos nossos vinhos, com a produção dos vinhos raríssimos. Até lá tivemos a produzir aquilo que nós consideramos a biblioteca dos vinhos do Dão, a biblioteca dos vinhos da Bairrada. A transição não foi fácil, foi simples. Até 2019 nunca tinha dado a cara pelos vinhos que fazia, ainda não estavam no comércio. A partir de 2019 entendi encarar este projeto, que é um projeto já muito sério, que envolve muito investimento, e então começámos a divulgar os raríssimos, com a sua comercialização, e em complemento, porque eu costumo dizer em jeito de brincadeira, só os raríssimos não dava muito trabalho, depois de fazer cerca de 600 milhões de garrafas e 22 voltas ao mundo a produzir vinhos, era pouco estimulante fazer 100 mil garrafas de raríssimos por ano. Então escolhemos das duas regiões que já tínhamos, que é a Bairrada e o Dão, escolhemos também a Beira Interior e escolhemos também a região dos vinhos verdes. Estas 4 regiões são regiões puras e duras que eu tenho um sentimento de carinho, um sentimento de amor, de paixão, no fundo um sentimento de me rever que com estas 4 regiões eu realizo o meu objetivo pessoal, que é divulgar os vinhos com assinatura, com a nossa assinatura. Essa ligação à terra, no fundo, acaba por ser maior, agora com o nome da família ligado à empresa dos vinhos. E isso, creio eu, que reforça a dupla presença do conceito de sustentabilidade. Porque falamos em sustentabilidade, muitas vezes pensamos apenas em sustentabilidade ambiental, ou por outras vezes falamos só em sustentabilidade económica. Aqui estão presentes as duas vertentes. Como é que a sustentabilidade é encarada pela empresa? É uma decisão porque queremos ir por aqui, ou tornou-se realmente importante para o produto, para o vinho que produzem e para a progressão da própria empresa? Como é que a sustentabilidade é encarada? É assim, essa dupla visão da sustentabilidade económica e da sustentabilidade ambiental, as duas residem e as duas têm que andar a par, as duas têm que andar de mão dada. Claro que no mundo de hoje a majoração existe quando pensamos sempre na majoração ambiental, e essa também é o nosso princípio. Queremos ter processos modernos, queremos ter processos ecológicos. Sempre que houver aplicação de intervenção que seja física, que nunca seja química ou que seja bioquímica, naturalmente minimizamos sempre o impacto da intervenção do homem naquilo que a natureza nos oferece. Utilizar os recursos naturais, como a energia natural, a água natural, a não fertilização, a minimização da intervenção nos amanhos culturais, na produção de plantas, plantação de vinha e obtenção de frutos. Isto é sempre um princípio que nos orientou. Apesar de muitas vezes, já são longos os anos que nós temos essas práticas, da biodinâmica nunca fui um grande adepto, sim, mas respeitar os ecossistemas sempre esteve presente ao longo destes 40 anos, e essa sempre foi uma orientação, e não fazia sentido que nos dias de hoje iniciar uma empresa que não tivesse como objetivo respeitar ou ajudar com que o mundo
que o planeta seja cada vez mais verde. Este é o objetivo meu, é o objetivo de quem me acompanha. Na Casa dos Amados, neste momento estou eu, estão 2 dos meus filhos, que não trabalham aqui, estão aqui também no museu, por isso aqui é a Casa dos Amados. Está aqui mais que uma amada. Não, neste momento não há aqui 3 amados, há 3 amados e mais 12 amados também. São os 12 colaboradores que neste momento o espírito familiar. Já temos aqui na nossa, a apoiar-nos na produção da divulgação deste projeto. Mas na questão da sustentabilidade e nos tempos que correm, as empresas precisam também de se apetrechar de ferramentas que lhes permitam pensar mais seriamente na sustentabilidade, inclusive a sustentabilidade ambiental. E isso leva-nos à questão do financiamento. Foi para vocês, foi uma barreira o acesso ao financiamento? Nós falamos de financiamento verde, não é? Portanto, as linhas que apoiam as empresas na conversão para a sustentabilidade. Foi realmente um aspecto importante o acesso ao financiamento para poderem desenvolver projetos de economia circular na adega, na companhia? Sim, mas é de muita importância. Eu não tenho dúvidas que nos dias de hoje, começar uma empresa com o nosso caráter, com o nosso propósito, sem qualquer tipo de ajuda, era preciso ter uma pequena fortuna. E isso não existe. É muito trabalho, existe muito conhecimento, existe muito know-how, existe uma network bastante alargada, e é essa que nos tem que gerar fundos, porque mesmo com os fundos, este apoio é importantíssimo, não é? Nós temos alguns apoios bastante consideráveis, muito, muito, muito importante mesmo, e temos alguns menos, os correntes normais de 30% a 40%, mas tivemos outros muito maiores, de valores muito mais significativos, que de certa maneira não teriam um impacto tão rápido, tão imediato, que se tivesse feito sem financiamento. Obviamente. Teria que ser muito mais longo. Não, é muito, mas muito importante mesmo. Importante mesmo. Entretanto, a divulgação, porque vamos tendo um leve conhecimento de gabinetes que nos apoiam com alguma frequência, que nos vão transmitindo as novas rubricas que vão aparecendo, mas eu acredito que grande parte dos gestores de empresas, grande parte das empresas não têm conhecimento de, muitas vezes não se candidatam porque não têm conhecimento dos instrumentos que existem, dos instrumentos, das ferramentas e os instrumentos disponíveis. Acredito que haja muito. O estar aqui 30 anos ou 40 anos de norte a sul de Portugal, conhecer vários mentores de projetos, lembro-me muitas vezes, lembro-me no meu caso, no 4.0 que nós instalamos, foi através de um gabinete de consultoria amigo, me disse: vai para um projeto assim, estás interessado? Disse: claro que estou. Com essa mobilização, com participação, estou interessado. Mas estas rúbricas, eu acredito que haja centenas delas, que muitas vezes, muitas que não me candidatei, e muitas que outras pessoas não se candidataram, e que os fundos disponíveis estão por aí, mas que não se candidataram porque não sabiam, não é? Muitos candidataram. O que é que tu fizeste? Não, eu tive um apoio para fazer isto, senão nunca o faria. Tiveste um apoio? Tenho. Foi há 2 anos. Foi. Fantástico, boa. Não soube. E também não soube. Ninguém soube. Devia ser uma rúbrica obrigatória do Estado, do governo português, comunicar diretamente com todas as empresas. Queria recuar aqui um bocadinho, porque um aspecto que tem vindo a ser valorizado no âmbito da sustentabilidade e das empresas é a nova vida que é possível dar aos resíduos, e isso acontece também, obviamente, na produção de vinho, portanto, nas vinhas e na produção de vinho. Como é que a Casa dos Amados tem olhado para os seus subprodutos, no fundo, não é? E que impactos é que essa visão de desperdício zero, que é realmente uma tendência, tem ajudado a tornar mais eficiente a operação da empresa? Sim, isto sempre foi uma preocupação com os subprodutos e o destino dos mesmos. Claro que nós minimizamos sempre isso, e uma das preocupações que eu tinha muito sempre foi a estabilização dos vinhos, com os processos mais naturais. Durante longos e longos anos, a clarificação de vinho era com a ajuda da química,
Hoje utilizo processos físicos, temperatura natural, temos um processo de transformação próprio, temos painéis fotovoltaicos, e em termos de clarificação e qualidade do vinho, as famosas terras filtrantes, na nossa empresa, há cerca de 6 meses, foi completamente anulada. Hoje utilizamos um processo que é a filtração tangencial, portanto um processo físico, onde o desperdício antigamente andava entre os 5% e os 7%, hoje esta mesma desperdício anda abaixo de 1%, com processos físicos. Claro que só foi possível ter este filtro tangencial com a ajuda dos apoios que conseguimos quando nos candidatamos, porque na verdade são máquinas de tecnologia, nanotecnologia, que custa dinheiro, mas com o apoio ganhamos todos, ganha a empresa, porque o bem é real, a melhoria é real, e ganha a natureza, ganha o mundo verde, porque reduzimos em cerca de 9% os resultados da filtração com terras filtrantes, e depois o volume que isto implica, que é esses dejetos, é as borras, é a mais-valia, quanto mais borra eu produzo, menos vinho eu fico, mais o produto eu produzo, menos vinho eu fico. Portanto, foi muito, e é muito interessante, neste caso concreto da Casa dos Amados, a utilização da filtração tangencial, que foi comprada através de um programa do 4.0. Vou-lhe pedir, por último, no fundo, para ajudar outros empresários, sejam produtores vinícolas ou não, mas que ainda hesitam em investir na transição verde, se me consegue apontar o maior desafio e a maior recompensa que encontrou ao alinhar a tradição da enologia com as métricas de desempenho ambiental que hoje definem, no fundo, o sucesso do negócio, neste caso da Casa dos Amados. Sim, notoriamente eu incentivo que todos os empresários, independente da sua área de produção, do tipo de indústria, se devem informar em mais que um gabinete de consultoria, mais que o gabinete, porque há gabinetes muito específicos que só fazem determinado tipo de projeto e depois tudo que sai do resto não querem saber do outro. Exponham o vosso caso, o tipo de empresa que são, os objetivos que querem, e depois fazer com a ajuda dos vossos gestores, fazer um quadro de investimentos, de modo que, porque a parte remanescente tem que ser paga pelas empresas. Não há nenhum projeto a 100% financiado. Portanto, e depois fazer então um quadro de investimentos em função do vosso volume de negócio e do mindset e do tempo em que querem atingir o break-even desse investimento. Portanto, perguntem mesmo, não tenham qualquer receio, devem perguntar. No caso concreto da Casa dos Amados, mais uma vez digo, foi muito importante. A proposta de energia, a nanotecnologia para o 4.0, o programa de gestão económico e de gestão da empresa, dos produtos enológicos, dos produtos comercializáveis, o programa de gestão que nós compramos com apoio, que foi muito importante, a filtração, a obtenção de novo de produtos mais limpos, mais verdes, com menos intervenção enológica, é uma realidade. Portanto, eu tenho a dizer que não hesitem, façam mesmo, porque é mais-valia. Bom, parece-me uma forma excelente de encerrar estas histórias com impacto, o estímulo e o incentivo aqui deixado por Osvaldo Amado. Muito obrigado. Quero te agradecer, sempre a dispor. Terei sempre a quem nos escuta. Nós estamos aqui bem perto, Saima, Sangueiros. Venham consultar-nos, venham ver-nos, venham visitar-nos. Teremos todo o gosto. É uma das atividades que nos dá muita luta, que nos dá muito carinho, poder participar, divulgar e ajudar a que todos os colegas, todas as atividades económicas, todas as empresas saiam vencedoras. Foi um gosto ouvi-lo. Obrigado, Daniel, e até breve. Um grande abraço. Vamos agora conhecer exemplos concretos de sucesso no espaço da Dica Verde. José Alberto Paulino
Tendo em conta os desafios da transição ecológica e circular nas PME, que conselho é que deixa às empresas que querem transformar uma necessidade ambiental num projeto europeu financiado? O foco agora é muito grande na competitividade, vai ser muito grande na competitividade, mas isso para as empresas e para as PMEs em particular continua a constituir uma oportunidade muito grande. E se olharmos, por exemplo, para todos os princípios relacionados com a economia circular, vemos que ela está totalmente ligada à questão da competitividade. Portanto, se olharmos, por exemplo, para as oportunidades de inovação e de utilização de métodos relacionados com a economia circular em indústrias importantes em Portugal, como são a indústria do têxtil e do calçado, vemos aí uma enorme possibilidade de aliar realmente preocupações ambientais à própria competitividade dessas empresas. E também, mais uma vez, a diferenciação e a inovação em termos daquilo que é um produto colocado no mercado concorrencial é muito importante, e o facto de se poder incorporar desde a sua concepção, desde o design desse produto até ao consumidor final, uma série de preocupações ambientais que se traduzem em mais-valias económicas para a própria empresa, eu acho que há de facto aí um grande potencial ainda por explorar. Foi a conversa que trouxe até nós Hugo Marques Souza, da consultora Magellan Circle, e José Alberto Paulino, da Agência Portuguesa do Ambiente, programa LIFE. Chegamos assim ao fim do episódio de hoje do podcast do projeto Transformec, com que o CVR, a Smart Waste e o Secolab mostram o financiamento verde como uma oportunidade real para tornar as PME portuguesas mais sustentáveis e competitivas. Obrigado por ouvir e até ao próximo episódio do Transformec Talks, apoiado pelo Compete 2030, Portugal 2030 e União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si.